Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Nós celebramos hoje duas invocações de Maria, de Nossa Senhora. Nossa Senhora Auxiliadora da Igreja, do mundo, das famílias, no dia 24 de maio, e na segunda-feira do Pentecostes, Nossa Senhora, Mãe de Deus. Portanto, são duas invocações dadas a Maria. E é nós temos aqui, quem está em casa a seguir-nos, temos aqui a invocação de Nossa Senhora Auxiliadora. É uma invocação muito antiga, de uma época muito difícil da Igreja, com muitas dificuldades. E nós lembramos todos os cristãos que daquela época souberam ser valentes, fortes e vencer as dificuldades, tal como no nosso tempo. Na segunda-feira de Pentecostes, desde o nosso querido Papa Paulo VI, Nossa Senhora Mãe de Deus, Mãe da Igreja, outra invocação. Portanto, vamos celebrar esta Eucaristia tendo presente Maria, nossa Mãe. Celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Desta Eucaristia vamos lembrar Manuela e Aldina Raposo e Carminda Silva e sogros. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que inspiraste a Virgem Santa Maria o desejo de visitar Santa Isabel, levando consigo o vosso Filho unigênito, tornai-nos dóceis à inspiração do Espírito Santo, para podermos com ela cantar sempre as vossas maravilhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim, e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibirá comer. Então Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira, dê-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizestes? E a mulher respondeu: A serpente
enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta há de atingir-te na cabeça, e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo estava junto à cruz de Jesus, sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da salvação. Como disse no princípio, na segunda-feira, todos os anos, depois da festa do Pentecostes, desde 1964, o Papa Paulo VI instituiu no Concílio Vaticano II o dia de Nossa Senhora como Mãe da Igreja.
Mas também hoje é Maria como auxiliadora, com o título de Maria Auxiliadora, no dia 24 de maio de todos os anos. Portanto, coincide dois títulos a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. O único evangelho que nos fala da passagem que nós vimos agora é São João. E o evangelho refere-se a São João. Nem São Marcos, nem São Mateus, nem São Lucas, porque nenhum estava junto da cruz. Só João e Maria. E mais pessoas. Mas os outros discípulos todos se tinham dispersado. E portanto é o único evangelho que resiste. E o evangelho que nós acabamos de ler é de São João e resiste a isso. Mas tem um propósito. João simboliza a Igreja e Maria a Mãe. E João, naquele momento, simbolizava todos os discípulos que iriam aderir a Jesus Cristo ao longo de todos os tempos. Mais tarde, nós temos muitas ligações na nossa comunidade a estas páginas da história, porque a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que está nos Açores, veio da zona onde se passaram grandes acontecimentos muito difíceis para os católicos. Portanto, nós sabemos que o Império Otomano, que são o povo que deu origem aos turcos, invadiu Constantinopla, que hoje é Istambul, e os cristãos trouxeram aquela imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres para os museus do Vaticano em Roma. E quando as irmãs foram pedir para abrir o convento na Caloura, o Papa ofereceu-lhes aquela imagem que estava nos museus do Vaticano, mas que era do Oriente. Portanto, isso simboliza, tem muito significado, e o Papa ofereceu ao mundo novo. Depois, uns anos mais tarde, este povo, estes muçulmanos, não quiseram ficar só, porque Constantinopla e Istambul, mas tentaram invadir a Europa e aniquilar tudo o que era católico. E foi aqui que Nossa Senhora ganhou o título de Maria Auxiliadora. Auxílio dos cristãos. É uma invocação que o Papa Pio V, no ano 1571, portanto a invasão de Constantinopla tinha sido há 100 anos antes, e desde o século XV, que a estátua do Senhor Santo Cristo dos Milagres estava nos museus do Vaticano, mas será do século VII, século VI, século VIII, não tem uma data, não se sabe bem a data, os cientistas são capazes de saber. E portanto os muçulmanos tentaram passar o Estreito de Lepanto, que era a porta entrada da Europa. Aquela zona do mundo onde se encontra a cultura ocidental, que é oriental, tem sido sempre de muito conflito. E nós, ultimamente, não se fala da história, nem se fala dos acontecimentos e da grandeza de tanta gente que soube lutar. Portanto, nos anos anteriores, os turcos muçulmanos, conhecidos e temidos como o Império Otomano, que estavam prestes a invadir a Europa através do Estreito de Lepanto. Ali Pasha, o grande líder otomano, turco, muçulmano, vinha deixando um rastro de destruição do cristianismo por onde passava. Igrejas incendiadas, idosos assassinados, crianças e mulheres violentados, cidades inteiras destruídas pelo simples facto de serem cristãos.
A Igreja Católica, por sua vez, passava por um momento difícil com o início do protestantismo. Coincidiu com o início do protestantismo dos irmãos evangélicos na Alemanha, Inglaterra e na Suíça. A Igreja estava a sofrer por vários motivos. E nós sabemos que a ferida do protestantismo dos evangélicos foi muito forte e continua ainda hoje a dividir. Nós, os imigrantes que vimos para estas terras de influência evangélica, muita gente anda completamente confusa, porque tudo é certo, tudo é bem, e tem esta origem. Portanto, a Igreja, por um lado, tinha o problema do protestantismo e, por outro lado, tinha os muçulmanos à porta da Europa. Esse ambiente tornava a Europa cristã frágil, diante do poder do exército otomano. Depois de um grande esforço, o Papa Pio V conseguiu unir novamente a Europa em vista do ideal de defender a vida e a fé do povo. Os defensores da Europa formaram uma esquadra com 208 navios, cerca de 80 mil soldados, liderados por Dom João da Áustria, que foi o único governante da altura que aderiu com os cristãos, que se juntou aos cristãos ao Papa. Mas os muçulmanos tinham 286. Os cristãos, os turcos, tinham 286 navios e os católicos 208. Tinham 80 mil soldados. Os muçulmanos tinham 120 mil soldados. Dentre destes, mais de 12 mil eram cristãos escravizados que remavam os navios. Portanto, onde passavam, os muçulmanos escravizavam cristãos que obrigavam a lutar contra os próprios cristãos. O Papa conseguiu que o imperador Dom João da Áustria formasse este império, estes barcos, todos estes soldados, e a preparação dos soldados foi tremenda. Todos os soldados católicos confessaram-se, jejuaram e rezaram o rosário durante 3 dias. Depois disso começou a maior batalha naval de todos os tempos. O auxílio, e aqui é que surge o nome de Maria Auxiliadora. Os muçulmanos começaram vencendo. Eram mais fortes, começaram vencendo. Não se sabe bem o que aconteceu. Após 10 horas de um combate sangrento, os soldados cristãos começaram a temer a derrota, que traria consequências horríveis para a civilização cristã. De repente, porém, ficaram surpresos ao verem os muçulmanos, os otomanos, apavorados, bateram a retirada. Então a batalha, que parecia perdida, mudou em vitória. Os cristãos estavam a perder, iriam perder aquela batalha. E de um momento para o outro, os muçulmanos, os otomanos, começaram a debandada. Então o que é que se passou? Esta vitória está documentada e é muito importante para a cultura que nós vivemos no Ocidente. Isto não se ensina na história. O que é que se aconteceu? Ao final, os otomanos perderam 224 navios, 130 dos quais capturados e mais 90 afundados ou incendiados. Além disso, quase 9 mil otomanos foram presos, 25 mil apareceram, as perdas católicas foram bem menores, cerca de 8 mil homens e 17 navios. Mais tarde, alguns muçulmanos presos confessaram que uma brilhante e majestosa senhora tinha aparecido no céu fazendo ameaças e causando tanto pavor entre eles, começaram a fugir. Tudo está documentado nas atas de cada navio. Portanto, eram mais
mais fortes, mais poderosos que os cristãos, e de um momento para o outro começaram a fugir. E então, depois de começaram a confessar o que viram. Viram uma senhora no céu, uma senhora com as cores que quem está em casa vê, o manto azul, com o cetro na mão, com o menino, como eles escreveram. Maria Auxiliadora ganhou a invocação de Nossa Senhora Auxiliadora, o auxílio dos cristãos. É uma invocação instituída pelo Papa Pio V, no ano 1571, após a grande vitória dos cristãos sobre o exército muçulmano no estreito de Lepanto, que era a porta de entrada para a Europa. Situação dramática. Nos anos anteriores, os turcos muçulmanos, conhecidos e temidos como o Império Otomano, nada tolerante, torturavam, faziam tudo, estavam prestes a invadir a Europa através do estreito de Lepanto. A vitória pela oração a Maria Auxiliadora. Um pouco mais de tempo, os soldados ficaram sabendo que, enquanto acontecia a batalha em Lepanto, os cristãos em Roma, liderados pelo Papa Pio V, não cessavam de rezar o rosário a Nossa Senhora. Em todas as igrejas fizeram procissões, jejuns e orações na intenção de proteger e abençoar os soldados cristãos. Souberam também que no começo da vitória cristã em Lepanto, o Papa Pio V teve uma visão através da qual ficou sabendo da vitória dos soldados de Cristo. A vitória foi confirmada 2 semanas depois pelo Correio da época. Demorou 2 semanas a chegar a Roma a notícia da vitória. Nossa Senhora Auxiliadora, a grande intercessora. Uma grande curiosidade é que por causa deste acontecimento, por causa do pedido do Papa Pio V, que pediu a toda a Igreja para rezar o rosário, e foi a partir desta grande batalha que impediu que aqueles bárbaros entrassem na Europa, que agora os políticos da Europa não querem reconhecer que a Europa é cristã, e vamos ver o que é que isso vai dar, mas nós contamos com a intercessão de Deus, porque o testemunho que ficou gravado foi que os soldados muçulmanos eram maiores, tinham mais força, e os cristãos estavam a perder. O que é que eles viram? Qual é que foi a interferência? Portanto, Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, Auxiliadora das famílias, é a grande evocação deste dia. Um dos grandes difusores da devoção de Nossa Senhora Auxiliadora foi Dom Bosco. Dom Bosco, tocado pela história das aparições, tocada por este fenómeno que ninguém entendeu, e que se cala. Portanto, por isso é que nós, cristãos, não temos nada que ter medo. Não temos que ter medo. Nós temos que confiar em Deus. Em Deus e Maria. Maria nunca abandonou a sua igreja. Disto pouco se fala, mas pelo mundo difundiu-se esta devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, porque Nossa Senhora e o céu têm muita maneira de actuar, e nós damos graças a Deus por este grande dia que hoje celebramos em todo o mundo, em toda a Igreja. Nossa Senhora Auxiliadora, que nos auxilie e que nos dê força, porque há factos que são inegáveis. A superioridade
do outro lado, estava-se quase a perder, e de um momento para o outro tudo muda, e sem os cristãos saberem bem porquê. Que seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e por intercessão da gloriosa Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, evoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Interceda por nós a Virgem cheia de graça, para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos. Oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça, para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos. Oremos. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus. Oremos. Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades. Oremos. Nossa Virgem cheia de graça, para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade. Oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça, para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus. Oremos. Interceda por nós a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejamos o universo pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, que aceitaste com agrado a caridade da Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, aceitai também estes dons que vos oferecemos e transformai-os para nós em sacrifício de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor, Pai Santo, de fonte de vida e de alegria, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças na festa da Virgem Santa Maria, Nossa Senhora Auxiliadora. Vós revelaste na plenitude dos tempos o mistério escondido desde os tempos antigos, para que se renove para o mundo inteiro a vida e a esperança. Em Cristo, novo Adão, e em Maria, nova Eva, manifestaste finalmente a vossa Igreja, primícias da humanidade redimida. Por este dom admirável, toda a criação, pelo poder do Espírito Santo, volta de novo ao caminho original para a Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai. Seja feita assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Fazei, Senhor, que a vossa Igreja vos glorifique pelas maravilhas que realizaste em favor dos vossos fiéis. E assim como São João Batista exultou ao pressentir o Salvador ainda oculto, também o vosso povo reconheça com alegria, sempre vivo neste sacramento, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. No dia de Nossa Senhora da Vitória, Nossa Senhora das Vitórias, continuamos a convidar todos para rezar o terço conosco e ter consciência que a difusão do rosário se estendeu a toda a Igreja, porque até este acontecimento
era algo de algumas regiões, não era de toda a Igreja. No século XVI, no tempo das nossas descobertas, é que se difundiu pelo mundo todo. Tem a ver com a vitória, com Nossa Senhora da Vitória. Portanto, e a nossa vida não pode ser uma derrota. Nós, ao rezarmos o rosário, temos que olhar para a vitória, para seja qual for os pedidos, seja qual for as intercessões que coloquemos, é a Senhora da Vitória que nos dá a garantia, e a devoção do Santíssimo Rosário foi por causa da Nossa Senhora da Vitória. Desejo a todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.